Bom, pessoal, estou de volta aqui, né? Faz mais de 10 anos que eu estou participando dessa guerra cultural na internet, desde a época que eu ainda era petista, né? Lutando pelo que eu acreditava. Como muita gente, eu nunca fui esquerdista, mas eu defendi o PT, porque o PT traz... Para os mais jovens que não viveram aquela época, o PT chegou ao poder com o discurso de combate à corrupção. E a corrupção no Brasil vem de muito tempo, de décadas, de séculos. E mesmo não sendo esquerdista, assim como muita gente, eu acreditava que, apesar de não concordar com as ideias do PT, de esquerda, de marxismo cultural, não percebendo na época o perigo real do comunismo. Eu sou de uma geração que, quando era jovem, acreditava que o comunismo tinha acabado, né, com o fim da União Soviética. E o PT trazia esse discurso de combate à corrupção, porque a política brasileira era corrupta há muito tempo. E a gente acreditou que, apesar de não gostar das ideias, que pelo menos o PT não fosse corrupto, né? E no fim das contas, o PT acabou fazendo aqueles corruptos, ladrões tradicionais da política parecerem amadores comparado com toda a corrupção que o PT promoveu. E, pessoal, a gente vive no país da corrupção, a gente vive no país da impunidade. E essa corrupção, essa impunidade começou muito antes do PT, tanto que o PT chegou no poder com o discurso de combater essa corrupção. E se a gente vive no país da corrupção e da impunidade, quem é que deveria combater a corrupção e a impunidade, né? Sempre que existe um descumprimento das leis, é função da polícia e da justiça. A polícia prende, encaminha para a justiça, mas a responsabilidade de julgar é do Poder Judiciário. Então, a responsabilidade máxima de combater a corrupção no Brasil era do Poder Judiciário. E se a gente vive no país da corrupção, é porque o Poder Judiciário não cumpre a função que cabe a ele. E se o PT roubou, e hoje a Operação Lava Jato está dando um exemplo de combate à corrupção, mas também é um exemplo que a gente percebe que é uma exceção à regra. Porque se o judiciário brasileiro funcionasse, cumprisse a sua obrigação, a sua função constitucional, a sua obrigação, o Brasil não seria o país da corrupção. Se a corrupção impera no Brasil, o Poder Judiciário também é corrupto, porque o Poder Judiciário deveria ter a responsabilidade de combater essa corrupção. A Operação Lava Jato vem dando um exemplo, porém um exemplo que é uma exceção à regra. E a regra é que o Poder Judiciário brasileiro não combate a corrupção. E graças a essa corrupção o PT chegou ao poder. Então, a gente pode responsabilizar o Poder Judiciário brasileiro, a ineficácia, a corrupção do Poder Judiciário está intimamente ligada à corrupção da política. Porque se não fosse a corrupção do Poder Judiciário, a corrupção na política deveria estar sendo combatida há muito tempo, há décadas, né? E a corrupção impera no Brasil há décadas. E o Poder Judiciário não cumprindo a sua função, vamos entender o sentido de corrupção, pessoal. A gente associa muito o sentido de corrupção meramente ligado a dinheiro, e não é só dinheiro, né? Peguem o sentido da palavra corrupção. Por exemplo, uma lâmpada queimada é uma lâmpada corrupta, porque a função da lâmpada é iluminar. Se a lâmpada está queimada e não funciona, ela não está cumprindo o objetivo para o qual ela existe, né, o objetivo pelo qual ela foi produzida, ela está corrompida, ela está queimada, ela não está funcionando, é uma lâmpada corrupta. Se o motor de um carro não funciona, esse carro está corrompido, né? Se o carro não funciona. A razão da corrupção pode ser várias, pode ser uma bateria descarregada, pode ser um motor
fundido, travado, né? Existem várias causas para a corrupção desse carro que não está funcionando como deveria, né? E da mesma forma o Poder Judiciário brasileiro é corrupto, né? E o juiz que condena um inocente ou que absolve um culpado, né, é corrupto também, porque não está cumprindo a função que lhe cabe, não está cumprindo a função de justiça, né, de cumprir a lei, né? Então, a gente pode condenar o Poder Judiciário brasileiro como corrupto. E apesar da Operação Lava Jato, né, ser um exemplo de como a justiça deveria funcionar e combater a corrupção, ela também demonstra o quanto o Poder Judiciário brasileiro é corrupto. Porque se o resto dos promotores e juízes brasileiros atuassem no combate à corrupção, todos os juízes e promotores fizessem 10% do que a Operação Lava Jato faz, o Brasil não seria o país da corrupção. A corrupção dos políticos não imperaria no Brasil. A economia brasileira seria muito melhor. Inclusive, muitos dos criminosos que estão hoje na cadeia provavelmente não estariam lá, porque a gente teria uma economia que funciona, onde as pessoas poderiam trabalhar e conseguir o seu sustento honestamente, né? É claro que tem muita gente que é desonesta por natureza, mas eu nunca passei fome e necessidades na vida para querer condenar alguém que já por desespero cometeu algum erro e por desespero, por fome, às vezes não só a própria fome, mas às vezes até eu nem tenho filhos, né? Eu não sei o que é ter um filho com algum problema, né? Então eu não posso julgar uma pessoa que às vezes já cometeu um erro, um ato desesperado, porque tinha um filho passando fome, porque não consegue trabalho, porque a economia brasileira sempre foi corrompida por políticos corruptos, por ladrões que se apoderam do Estado brasileiro há décadas, há séculos, né? Então a pior corrupção de todas, né, os maiores bandidos, os piores bandidos do país são os políticos corruptos. E esses políticos corruptos transformam o Brasil no país da corrupção graças a um sistema judiciário também corrupto que não cumpre o seu dever de fazer justiça e combater a corrupção. E, pessoal, a gente tem dificuldade às vezes de compreender as causas disso, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de enxergar o que está debaixo do nosso nariz, né? Às vezes tem né, como se diz, um elefante na sala que ninguém enxerga, né? Às vezes os sinais sinais ocultos, discretos, dissimulados, às vezes estão bem na nossa frente e a gente não enxerga, né? Às vezes a gente está distraído, prestando atenção em outras coisas, e os sinais estão bem na nossa frente e a gente não percebe, né? Porque às vezes a gente está distraído, prestando atenção em alguma outra coisa, e o próprio sistema é mestre em distrair a gente, né? Com bobagens na televisão, com joguinhos de computador, até mesmo com bobagens na internet. A internet a gente acha muita coisa, mas também tem muita bobagem. E às vezes os sinais ocultos, né? Os sinais das forças ocultas estão bem debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga, né? É interessante, né? Às vezes uma ilusão de ótica, né, faz esses sinais desaparecerem da nossa vista, né? E o sistema sabe muito bem, através da psicologia e da engenharia social, o sistema sabe muito bem como se aproveitar desses truques da mente, desses truques de ilusão de ótica, para fazer com que um povo ignorante e alienado não perceba os sinais que estão bem debaixo dos seus olhos, bem debaixo do seu nariz, não é verdade? Então, eu vou deixar essa reflexão e continuar a nossa conversa em outro lugar. Pessoal, algum tempo atrás, né, 3 anos e meio atrás, eu gravei um vídeo também falando sobre organizações globalistas, né,
E essas organizações globalistas, a gente sabe que tanto a esquerda quanto a direita são globalistas. São dominados pela elite globalista e existem vários organismos, várias sociedades, né, vários grupos, alguns mais conhecidos, outros menos, de esquerda e de direita, que defendem a ideologia globalista, né? E o marxismo cultural faz parte disso, mas o capitalismo, o liberalismo também são ideologias que são controladas pelo globalismo, né? A gente tem já praticamente um governo mundial instituído no mundo inteiro, né, que já praticamente dominou o mundo e está no Brasil e nos Estados Unidos, né, no Novo Mundo desde a sua fundação, né, e praticamente criou esse novo mundo, né, as Américas, né, justamente para combater os poderes que já estavam estabelecidos no Velho Mundo, na Ásia, na Europa, e derrubou esses poderes estabelecidos na Ásia e na Europa, impondo um governo mundial que já está dominando ainda ocultamente, discretamente, mas aos poucos eles estão impondo, né, e colocando em prática o governo mundial, né? E a gente tem aí a ONU, que é já um embrião do governo mundial. E como sempre, em todas essas ideologias esquerdistas, marxistas, globalistas, eles se impõem através de ideologias politicamente corretas, né? E na época, e nesses 3 anos e meio desde que eu gravei aquele vídeo falando sobre essas organizações globalistas, eu aprendi muita coisa, né? E me aprofundei um pouco mais no assunto, né? E com experiência de vida que eu venho passando aí no último ano e meio, eu aprendi muito mais, né? Então a gente conhece já no marxismo cultural a subversão que está por trás de ideologias politicamente corretas como o feminismo, né, e várias outras ideologias politicamente corretas, né? E uma dessas ideologias politicamente corretas, por exemplo, a gente pode considerar um discurso que a gente vê muito por aí, que é o de promover a paz mundial. E se a gente pensar como é que se promove a paz mundial, né? A paz é quando conflitos são solucionados. E como é que se pode acabar com os conflitos no mundo e estabelecer uma paz mundial? Para acabar com os conflitos é preciso haver uma força maior, um poder superior. Para se acabar com os conflitos entre as nações, entre os países, é preciso haver um poder superior ao poder dos países e das nações, né? Que seria um governo mundial, né? Um poder mundial. Então, a ideologia politicamente correta, linda, maravilhosa, como todas essas bandeiras politicamente corretas, como o feminismo, quando essas organizações globalistas defendem a paz mundial, o verdadeiro significado é o governo mundial, é a ditadura globalista, é a nova ordem mundial. A paz mundial é uma bandeira, uma fachada que defende a nova ordem mundial, o governo mundial. Tá aí para quem quiser ver e compreender, né? Bom, pessoal, e contar uma coisa para vocês, né? Há 2 anos atrás eu estava cansado, né? Já fazia mais de 10 anos que eu estou nessa guerra na internet, na guerra cultural. Desde quando eu defendi o PT, mas já comecei a combater o feminismo, né? E combatia muita coisa, a nova ordem mundial, a globalização. Só que aos poucos a gente vai buscando cada vez mais conhecimento e a gente vai percebendo muita coisa que antes a gente não sabia, né? E a gente vai evoluindo e vendo quanto a gente era alienado. E pessoal, todos nós somos alienados, né? A gente nasce em um sistema dominado, a gente assiste filmes, programas de televisão, até os comerciais que parecem mais nada a ver, sempre tem uma ideologia embutida ali, sempre tem uma mensagem subliminar em todos os comerciais, né, pessoal? Porque a gente tem esses membros de sociedades globalistas por todo lugar, né? Dominam a publicidade, todos os setores.
Essas organizações são muito poderosas, né? Mas eu não estou... pessoal, assim como o PT, eu já fui petista, e a gente derrotou o PT quando pessoas como eu, que apoiavam o PT por ingenuidade, por alienação, descobrem a verdade, descobrem que estavam enganadas, né? E passam a combater com conhecimento de causa sobre como funciona aquilo ali, né? E eu defendi o PT acreditando que o PT fosse combater a corrupção e que fosse menos mal do que o PSDB, até perceber que PT e PSDB eram farinha do mesmo saco e sempre foram aliados, né? Sempre foram dois lados da mesma moeda. E aí eu passei a combater o PT e a partir daí, de uma depressão, de uma frustração amorosa, passei a combater o feminismo, do feminismo conheci o marxismo cultural, do marxismo cultural fui percebendo todas essas estratégias da nova ordem mundial. E pessoal, a única forma da gente combater e derrotar essas organizações globalistas são quando os próprios membros dessas organizações globalistas, dessas sociedades discretas e secretas e clubes sociais e tudo, quando eles passarem a perceber que eles são alienados e que eles estão sendo usados defendendo causas politicamente corretas e aparentemente boas, e eles começarem a perceber o quanto eles são alienados e enganados. E o dia que essas pessoas boas e que estão sendo enganadas, que estão ali por ingenuidade, descobrirem a verdade, né? O conhecimento liberta. Apenas a verdade e o conhecimento libertam. E essas pessoas vão descobrir a verdade e passar a combater essas ideologias e organizações subversivas. E essas pessoas têm muito mais conhecimento de causa do que a gente que está por fora. E o dia que essas pessoas deixarem de ser alienadas, aí sim a gente vai conseguir combater com eficiência essas organizações subversivas.